Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Jadismar. Estamos mais uma vez aqui juntos para uma aula de filosofia. Dessa vez, dando continuidade às outras, né, nós vamos falar sobre o surgimento da filosofia. Vamos conversar um pouquinho como se deu o surgimento da filosofia, como foi que tudo começou, né? Uma vez que na aula anterior nós refletimos um pouquinho sobre alguns temas, algumas questões, né, de como desenvolver habilidades filosóficas, como ter uma atitude crítica, uma atitude filosófica. Então, a partir de agora a gente já vai adentrar na questão de como foi que a filosofia surgiu, como foi que tudo começou. Vale salientar que sempre foi interesse do homem querer saber como o mundo teve seu começo. Sempre foi interesse do homem saber como é que ele surgiu, como foi que tudo começou. Essa é uma indagação antiga e ainda hoje está presente em nossas conversas, né? Porque de fato ainda não temos uma certeza absoluta de como é que o mundo teve a sua origem, de onde é que o homem veio, como foi que tudo se originou. Nós temos teses voltadas, por exemplo, para a religião, de que Deus criou o mundo, Deus criou tudo. Nós temos a tese da ciência, né, por exemplo, de que a partir do Big Bang as coisas foram tendo a sua origem, as coisas foram, né, se adequando e desenvolvendo até chegar ao que nós temos hoje. No entanto, a gente não tem uma certeza, né? Pela religião, nós acreditamos pela fé, quem acredita, pela ciência, nós acreditamos em possibilidades. Mas, de fato, como é que tudo começou? Essa resposta, quando nós fazemos, voltamos ao ponto de origem, né? Ao ponto inicial. E assim, a filosofia surge com essa busca de querer saber como é que tudo teve o seu começo. Acontece que a filosofia, ela surge em um determinado momento da história. Ela vai surgir lá na Grécia por volta do século VI, final do século VII para início do século VI, antes de Cristo. No entanto, antes da filosofia existir, antes dela surgir, tinha uma outra forma de especulações, que era a famosa mitologia. E aí a gente vai começar a nossa discussão hoje falando um pouquinho dessa transição da mitologia para a filosofia, certo? Para que a gente possa compreender como é que deu todo esse surgimento, ok? Então, vou espelhar o material para que todos possam acompanhar, ok? Então, o que é que acontece, pessoal? Como é que tudo tem seu início, né? Então, como eu estava dizendo, a filosofia, ela tem seu início na Grécia Antiga, e isso acontece por volta do final do século VII, início do século VI, né? Tá duas vezes sétimo aqui, mas é sexto antes de Cristo. E acontece que essa transição ela não se dá de forma espontânea, não se dá de forma, vamos dizer assim, rápida. É toda uma transição que demora muito tempo. Não é da noite para o dia, mas é um processo que vai acontecendo aos poucos. Né? É a passagem do saber mítico para o pensamento racional. Porque, na verdade, esse momento de transição não traz ou não chega de início ao que nós chamamos de filosofia. Né? Primeiro, quando a mitologia deixa, né, de fazer parte dessas especulações sobre a origem, o que nós temos é o pensamento racional, uma vez que a filosofia ela é irracional, a mitologia ela é irracional, né? Então a filosofia vai aparecer como nome um pouco mais adiante que nós vamos mostrar daqui a pouco.
Então, é um longo processo histórico, como eu tinha dito, não é um processo simples, não é um processo fácil, mas bem longo. E ela surge com essa pergunta, qual a origem de tudo? Como eu acabei de falar, como surgiu o homem? Como foi que tudo começou? A resposta é essa que nós ainda hoje fazemos, essa curiosidade nós carregamos conosco, não é verdade? Então, para a gente iniciar aqui, mito e filosofia, né? Primeiro, mito. O que é o mito? O mito é a forma mais remota de crença, por meio da qual os povos se relacionam com o sobrenatural. Ora, a mitologia ela não tem nenhuma preocupação com a verdade. A preocupação dela é simplesmente em dar respostas, em construir respostas para saciar o desejo, o interesse do homem por respostas mesmo, pelo interesse de querer saber como tudo começou. Então a mitologia vai lá e começa a lançar as suas explicações, as suas narrativas para dizer como tudo começou. Os relatos míticos se sustentam pela crença em forças superiores, cuja existência não precisa ser comprovada. Como eu tinha dito, a mitologia não tem nenhuma preocupação com a verdade. Ela não quer saber de demonstrações, de comprovações. Ela quer saciar o interesse do homem por respostas. Portanto, a mitologia, o mito, ele é irracional, justamente por não ter essa preocupação com a verdade. São respostas de qualquer forma, de qualquer jeito, baseado no senso comum. Assim, mito vem do grego mitos, que significa palavra expressa, narrativa. Tudo bem, pessoal? Assim é como entendemos o mito. E uma das explicações, né, talvez uma das mais famosas explicações da mitologia para dizer como é que tudo começou, né, é feita por Hesíodo, um dos poetas que narravam os mitos, em sua obra Teogonia. Ele vai dizer assim, que, a princípio, tem-se o caos. O caos é a ausência de referência, é um topos, ou seja, é um lugar. É como se nós pudéssemos pensar, né, o universo vazio, o universo sem nada, sem estrelas, sem planetas, ou seja, o vazio, a escuridão, o caos propriamente dito, né? E aí no caos gera-se a deusa Gaia, mas não é essa Gaia que vocês estão pensando aí, certo? É a Gaia Terra, que dá a este topos, ou seja, esse lugar, sua primeira referência, um embaixo e um em cima, que pode ser estabelecido a partir deste primeiro ser corpóreo. Ou seja, no caos, ou seja, no vazio, na escuridão, no frio, aparece Gaia, ou seja, a Terra. Essa é a explicação de Hesíodo. Então, Gaia, o que é que acontece? Gaia, por si só, gera Uranus, que é o céu, que por sua própria origem se vê associado à Terra para sempre, existindo em função dela e a ela retornando sempre. Então, há uma relação bem forte aí entre Gaia e Uranus, ou seja, Terra e céu. Então, acontece que da união de Terra e céu, ou seja, de Gaia e Uranus, surgem novos deuses que povoam o caos, dando a ele um novo aspecto. E assim a explicação, né, da mitologia para dizer como é que o mundo surge, como ele tem sua origem. Então percebo que é uma narrativa totalmente desprovida de racionalidade, de verdades, não tem nenhuma preocupação com isso. E toda essa forma de explicação da natureza foi gerando, de certo modo, uma insatisfação no homem, uma angústia. E ele começou a ir buscar novas respostas, novas explicações. E é justamente essa busca por novas respostas, essa busca por um pensamento novo, ou seja, mais racional, que se preocupe com a verdade, que a filosofia vai surgir, a princípio, como pensamento,
racional, né? Então, a filosofia ela vai nascer como um pensamento racional na Grécia Antiga, por volta do século VII e VI a.C., e ela nasce justamente na Grécia. Mas, professor Jadismar, por que a filosofia nasceu na Grécia? Por que ela não nasceu em outro lugar? Assim como nasceu na Grécia, poderia ter sido em outra região. Ora, ocorre que a Grécia era uma região que estava em ascensão, em desenvolvimento. Eles estavam explorando, né, os oceanos, novas rotas, e assim as viagens marítimas contribuíram para que eles pudessem desmistificar, né, eles pudessem se desencantar de algumas doutrinas, de algumas crenças que permeavam a vida dos gregos, né? Como, por exemplo, que existiam monstros marinhos, em que a Grécia era o único território que existia no mundo, talvez alguns povos ao norte, outros ao sul, mas eles acreditavam que era uma comunidade ali, né, a Grécia, muito pequena e a única existente. Então, a partir das viagens marítimas, eles começaram a desmistificar essas crenças. Um outro ponto importante que favoreceu o surgimento da filosofia foi a invenção do calendário. E aí, a partir da invenção do calendário, pensou-se o seguinte: um conhecimento, né, do tempo como algo totalmente natural, em que todo ano as estações elas se repetem. E essas estações não estão mais, a partir da invenção do calendário, ligadas aos deuses, ligada às divindades. Ou seja, mais um ponto que é desmistificado, que é desencantado a partir, né, desses aspectos aí que favoreceram o surgimento da filosofia na Grécia. Também temos a invenção da moeda, que favorece as trocas comerciais, uma vez que até então essas trocas eram feitas como escambo, né? Trocas de produtos, trocas de mercadorias, e a invenção da moeda favoreceu para que houvesse, né, o comércio, houvesse a venda e compra de produtos, né, isso estendendo, né, as transações comerciais lá na Grécia. Também o desenvolvimento da vida urbana, que favoreceu algo mais técnico, o aparecimento da técnica, né, e isso, vamos dizer que enfraqueceu, né, os grandes proprietários de terra, para quem os mitos, né, eram feitos, eram narrados, favorecidos, e também a adoção da escrita alfabética, que assim como a invenção do calendário e da moeda contribuiu para o fortalecimento das relações entre os gregos. Podemos citar também a política, uma vez que até então o povo, as pessoas, né, eram governadas a partir de uma única pessoa, em que ele dava ordens, ele regia as regras e fazia ao seu próprio modo o que as pessoas tinham que seguir. Então, a política como algo democrático, como algo republicano, favoreceu para que a inserção das pessoas, para que a vontade das pessoas também pudessem fazer parte, né, do meio social. Então, são alguns dos principais fatores que contribuíram para o surgimento da filosofia. E surge na Grécia justamente porque foi a primeira região que desenvolveu esses pontos aí e que nós acabamos de citar. Ok, pessoal? Então, diante de tudo isso, né, surge na cidade de Mileto a filosofia, um território que hoje pertence à atual Turquia. E de Mileto saiu também o primeiro filósofo, Tales de Mileto.
né? A Grécia, os gregos, antigamente, as pessoas ficavam conhecidos e carregavam consigo o sobrenome como da cidade de origem, de onde eles tinham nascido. Então, Tales, nascendo em Mileto, carrega o nome de Mileto, sendo conhecido como Tales de Mileto. Então, Tales de Mileto foi o primeiro a afirmar que a razão pode conhecer a causa da origem, permanência e transformação de todas as coisas. Ora, ele vai dizer, tudo surge a partir da água. A água é o princípio determinador que dá origem a tudo. Na verdade, não é que Tales tenha feito a grande descoberta de todos os tempos que a água seria o princípio originador de todas as coisas, né? Porque outros vão dizer que são outros princípios. Mas, na verdade, o que Tales ele traz, ele contribui para a filosofia, é, na verdade, a mudança de uma mitologia que é irracional para a filosofia como pensamento racional. Ele insere essa discussão e essa reflexão filosófica, essa reflexão racional para desmistificar, para desencantar crenças e um conhecimento baseado no senso comum, para inserir agora algo mais concreto, para inserir algo agora mais, vamos dizer, de forma crítica e pensar o mundo de um outro jeito, pensar o mundo por uma nova perspectiva. Então, esse primeiro momento da filosofia, iniciado por Tales de Mileto, ele chama-se de cosmologia, que é o conhecimento racional da ordem do mundo. E assim começa a discussão filosófica, né? Na verdade, como eu tinha dito, a filosofia vai nascer como pensamento racional, porque a palavra mesmo, filosofia, ela só vai surgir depois, por volta do século V a.C., e ele é pronunciado por Pitágoras, Pitágoras de Samos, que ele vai dizer que a filosofia, né, representa o amor fraterno, a amizade. Filo é aquele ou aquela que tem um sentimento amigável. Vem de filia, ou seja, amizade e amor fraterno. E Sofia é sabedoria, vem de sofos, ou seja, sábio. Portanto, filosofia quer dizer amizade pela sabedoria. E filósofo é aquele que tem amizade pelo saber. Na verdade, essa definição não é a definição da filosofia como estudo, é a definição da palavra filosofia etimologicamente falando, certo? Então, a palavra significa amizade pela sabedoria, tudo bem? Portanto, diante de tudo isso, né, nós podemos dizer que há uma diferença aí entre senso comum e senso crítico. O senso comum diz respeito a conhecimentos empíricos acumulados ao longo da vida e passados de geração em geração. É um modo comum e espontâneo de assimilar informações e conhecimento. Ou seja, é algo espontâneo, é algo, vamos dizer assim, é um pensamento apressado, não há uma investigação, não há uma certeza. Eu escutei o que alguém me falou, estou transmitindo. Então, quando eu faço isso, estou agindo a partir do senso comum. Agora, quando eu começo a investigar as informações, as verdades que chegam até mim, eu começo a desenvolver um senso crítico. Eu começo a pensar de uma forma diferente, mais aprofundada. Então, o senso crítico ele é baseado na crítica, na reflexão, na pesquisa e no pensamento. As informações são analisadas com inteligência para se tentar chegar a uma conclusão. Ou seja, enquanto o senso comum ele é um pensamento rápido e pronto, o senso crítico ele é um pensamento mais aprofundado. Ele não é pronto, ele é construído. E é exatamente essa diferença entre os dois. Então, diante de tudo isso, podemos dizer que a mitologia
ela age de acordo com o senso comum, porque não tem nenhuma preocupação com a verdade. É um pensamento apressado, espontâneo, que passa de geração em geração. E a filosofia, por sua vez, fazendo as suas investigações, as suas reflexões, ela se desenvolve a partir do senso crítico. Não tem nenhuma preocupação em dar respostas, porque, na verdade, o que a filosofia mais preza é o questionamento. Questionar para poder encontrar resposta, mas a partir de algo mais crítico, mais reflexivo, mais aprofundado. Então, de um lado, o senso comum, a mitologia agia, e quando há o pensamento racional, ou seja, a filosofia, desenvolve-se um senso crítico. Tudo bem? Para a gente encerrar aqui esse momento, né, sobre o surgimento da filosofia, temos essa frase aqui do filósofo Merleau-Ponty, um francês já contemporâneo. Ele vai dizer que a verdadeira filosofia consiste em reaprender a ver o mundo. O que é que ele quis dizer com isso? Ele quer dizer que simplesmente as verdades elas não estão prontas, ou não há verdade pronta, absoluta. Porque é possível olhar o mundo em perspectivas. Porque é possível olhar o mundo a partir de pontos. É olhar a vida, é olhar o nosso dia a dia, é olhar todos os momentos, é olhar todas as coisas que nós fazemos. Uma vez que minhas atitudes de hoje não são as mesmas de amanhã. E mesmo que eu tente repeti-las, elas não serão as mesmas. As mesmas atitudes feitas por mim nunca poderão ser feitas por uma outra pessoa, porque é algo individual. Então, cada momento que nós vamos vivendo, nós vamos reaprendendo. É assim a filosofia, um reaprender, né? um moldar e um complexo sistema reflexivo e crítico que a todo dia, a todo instante, vai se desenvolvendo e vai se fortalecendo. É assim a filosofia. Então, a filosofia surge na antiga Grécia e ela vem para revolucionar mesmo. Ela vem para poder trazer uma forma diferente de pensamento, uma forma diferente, né, de construir as reflexões, de pensar o mundo, de pensar as perguntas que movem o mundo, como, por exemplo, como é que tudo começou, como é que tudo surgiu. Então, a filosofia traz essa contribuição e ela se torna muito importante porque é a base também de outras ciências e os filósofos começam a partir do momento que eles rompem com o pensamento comum, com o pensamento irracional, com a mitologia, começa a desenvolver um pensamento crítico e reflexivo, trazendo grandes contribuições e construindo uma nova forma de pensamento. É assim que surge a filosofia, pessoal. Então, espero que vocês tenham compreendido e na próxima aula a gente vai dar continuidade sobre esse estudo da filosofia, tá certo? Um abraço carinhoso em cada um de vocês e até logo.